Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da Autoescola. Aqui quem vos fala é a Prof. Lu Mendes e hoje eu tô chegando para vocês com mais um vídeo das questões que caíram na prova teórica no mês de junho de 2021. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele joinha, deixa o comentário que com certeza vai ser muito bem-vindo e vamos lá para mais um vídeo. A placa A21 significa... Pessoal, nesse slide eu coloquei para vocês duas placas amarelas. As placas amarelas são placas de advertência. São situações futuras, são coisas que ainda irão acontecer. No caso da placa A21, é qualquer coisa que esteja à esquerda. Notem que a barrinha na direita, ela permanece reta, mas qualquer coisa que seja vai estar na esquerda, que no caso vai ser alargamento de pista. Já a placa A19 significa depressão. Na pista de rolamento, é óbvio, né? Se tem uma depressão, você tem ali um solavanco, um buraco, qualquer coisa do tipo, vai ser na pista de rolamento. Lembrando que estas duas placas são placas amarelas, são placas de advertência, são situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São coisas que ainda irão acontecer. Diferente desta, que você já tem uma placa R24B, que regulamenta. É uma placa vermelha, é uma placa de regulamentação, é uma placa de regra. Ela dita restrição, condição e obrigação no uso das vias. Nesse caso, a setinha indicando para baixo significa que é uma passagem obrigatória, ou quer dizer que você tem que passar por ali, você não tem opção. Já a placa A25 adverte o quê? Qualquer coisa que seja está indo nos dois sentidos. Significa mão dupla adiante. Então, a placa R24B é uma placa de regulamentação, que significa passagem obrigatória, e a placa A25 é uma placa de advertência. Ela vai advertir que logo ali na frente, logo mais ali na frente, vai ter o início de mão dupla. Certo? Então, placa de regulamentação dita regra, condição, obrigação e restrição no uso das vias. Já as placas amarelas, elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, ou seja, são coisas que ainda vão acontecer, ou seja, você ainda vai encontrar uma mão dupla, então presta atenção que ali na frente vai ter uma mão dupla. As figuras abaixo representam dois trechos de via, sinalizado conforme indicado. Antes de nós irmos para a pergunta, nós precisamos entender o que essas duas figuras significam. Notem que tanto a figura 1 quanto a figura 2, elas estão indo no mesmo sentido, certo? A figura 1, notem que todas as três pistas, elas são tracejadas. Quer dizer o quê? Se ela é tracejada, eu posso fazer uma ultrapassagem ou eu posso fazer uma transposição de faixa. Isso na figura 1. Essa é a definição da figura 1. Já na figura 2, nós também temos três pistas. As três pistas estão indo no mesmo sentido. Só que notem que as três pistas é uma faixa contínua. Quer dizer que é proibido tanto a ultrapassagem quanto a transposição de faixa, certo? Então, figura 1 permite tanto a ultrapassagem quanto a transposição de faixa. Figura 2 proíbe tanto a ultrapassagem quanto a transposição de faixa. E daí ele diz assim: considere as regulamentações. Então, vamos ver dessas quatro o que está certo. A1 proíbe a ultrapassagem e a transposição de faixa? Existe essa definição? Existe. Está na figura 2. Mesma coisa o número romano 2. Permite a ultrapassagem e a transposição de faixa? Sim, é o que está na figura 1. Número 3. Proíbe a ultrapassagem e permite a transposição de faixa? Nós não temos essa definição em nenhuma das placas. Mesma coisa vai acontecer no 4.
permite a ultrapassagem e proíbe a transposição de faixa, nós também não temos nenhuma que tenha essas duas informações. Nós temos ou a informação 1, que permite a ultrapassagem e a transposição de faixa na figura 1, ou a informação 2 na figura 2, que proíbe a ultrapassagem e também a transposição de faixa. E aí vem a pergunta. Nas figuras, presta bem atenção, nas figuras 1 e 2, deve-se aplicar respectivamente o que se afirma apenas em. Ou seja, ele quer que vocês coloquem a definição. Só que prestem atenção, ele quer primeiro a definição da figura 1. A figura 1 permite a ultrapassagem e a transposição de faixa, que vai estar no número romano 2, certo? E a figura 2, ele proíbe a ultrapassagem e a transposição de faixa, que está na figura 2. Então, a ordem correta vai ser, respectivamente, a definição da figura 1, que está no número romano 1, no número romano 2, perdão, e depois a definição que está no número romano 1, respectivamente, ou seja, nesta ordem. 3 motoristas têm os seguintes históricos de infrações nos últimos 12 meses. Motorista 1, 4 pontos relativos a uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 20%. Motorista 2, o registro de uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 50%. E o motorista 3, 18 pontos relativos de 2 infrações de natureza gravíssima e uma de natureza média. E ele quer saber o seguinte: nessa situação, a suspensão do direito de dirigir será aplicado apenas ao motorista 2. Por quê? Toda vez que eu transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via, vai gerar uma infração de natureza gravíssima e suspensão direta da habilitação. Para suspender por pontuação, lá na nossa regra antiga, é a partir de 20 pontos, tá? Claro que agora mudou um pouquinho, mas ainda não está caindo as novas regras. Então, nós vamos ficar apenas com o motorista 2, que vai ser suspenso porque ele transitou a mais de 50%. O objetivo de quem presta os primeiros socorros é o de proteger a vida do acidentado e reduzir o seu sofrimento. De novo lá. O objetivo de quem presta os primeiros socorros é o de proteger a vida do acidentado e reduzir o seu sofrimento. É um atendimento inicial, imediato e temporário. Não vai utilizar nenhum tipo de técnica, é apenas o atendimento inicial. Proteger a vida do acidentado, reduzir o seu sofrimento. Uma senhora cardíaca é atropelada em via urbana e solicita ao motorista que a socorre que localize em seus pertences sua medicação utilizada em casos de emergência. Nessa situação, o socorrista deve considerar o pedido e providenciar socorro médico. Então, se a pessoa está solicitando que ela precisa de uma medicação ou algo do tipo, vocês vão providenciar o socorro médico. Vocês não vão dar a medicação que a pessoa está pedindo, porque ela pode tanto estar certa quanto estar errada. Então, vocês vão sim considerar o pedido da pessoa, mas vocês vão chamar o socorro médico, socorro especializado. Lembrem-se, proteger a vida do acidentado, reduzir o seu sofrimento, não movimentar a vítima, não dar nada para a vítima beber ou comer e também não entrar em contato com os fluidos corporais da vítima. Transitar com o veículo, danificando a via, suas instalações e equipamentos é uma infração com penalidade de multa e retenção do veículo para regularização. Se vocês tiverem dúvida, voltem lá no vídeo 1 do mês de junho, que eu postei um slide bem legal explicando para vocês a diferença de remoção,
retenção, tá? Para ficar bem fácil. Lembrem-se sempre que vai gerar retenção toda vez que tiver algo errado ou algo faltando, seja comigo, com o motorista ou com o veículo. Vai gerar retenção para regularização. Já a remoção vai ocorrer toda vez que você estacionar ou parar o teu veículo irregularmente, atrapalhando a vida dos demais usuários. Fica bem fácil, mas se tiver dúvida, volta no vídeo 1 agora de junho, que ficou bem legal, a explicação bem completinha ali para vocês. Um condutor está com seu veículo parado num cruzamento, esperando abrir o semáforo. Quando este fica verde para o veículo, 2 pedestres ainda estão no meio da rua, sem terem concluído a travessia. Se o condutor partir com o veículo ignorando os pedestres, ele vai cometer infração de trânsito. Toda vez que vocês estiverem parados em um cruzamento, tiver um sinaleiro, mesmo que o sinal fique verde para vocês, mas tem um pedestre, um ciclista, um idoso, um cadeirante, qualquer pessoa na faixa de pedestre, vocês têm o dever, a obrigação de esperar essa pessoa concluir a travessia para só depois vocês seguirem. Se vocês colocarem o carro em movimento, vocês vão sim cometer infração de trânsito. Então, tem que esperar concluir a travessia. A chuva reduz a visibilidade e a aderência do veículo em relação à pista. Para aumentar a segurança em caso de chuva, em uma rodovia o condutor deve reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo. Aqui vocês têm uma regra que eu sempre bato bastante. Qualquer condição adversa que vocês encontrem, chuva, vento, neblina, garoa, cerração, tá cansado, com fome, o carro começou a fazer barulho, sempre reduz velocidade. Sempre. E sempre que precisar utilizar as luzes, vão ser as luzes baixas. A luz baixa do farol é a luz correta que vocês vão utilizar. Então, reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo ou luz de posição. Para o condutor aumentar a aderência na traseira do veículo durante uma curva, deve acelerar um pouco o veículo, porém sem ultrapassar a velocidade máxima permitida para o trecho em questão. Então, para o condutor, aumentar a aderência na traseira do veículo durante a curva, deve acelerar um pouco o veículo, porém sem ultrapassar a velocidade máxima permitida para o trecho em questão da via. Deve-se desligar o motor com o veículo parado e o motor em marcha lenta. Deve-se desligar o motor com o veículo parado e o motor em marcha lenta. O que é o motor em marcha lenta? Sem estar acelerado. Então, você chegou lá na garagem, na rua da tua casa, você vai colocar neutro, se for um carro com câmbio manual, vai colocar neutro, vai puxar o freio de mão ou o freio de estacionamento e na sequência você vai desligar o motor do teu carro. Agora, presta atenção na seguinte pergunta. Ao estacionar um veículo equipado com transmissão automática. O que é transmissão automática? É um carro que não tem pedal da embreagem. Ele tem embreagem, mas a embreagem ela é acionada automaticamente. Recomenda-se seguir a seguinte sequência de procedimento. Bom, eu já falei para vocês que no carro manual vocês vão colocar em neutro e vão puxar o freio de estacionamento. Quando for transmissão automática, ou seja, que não tem o pedal da embreagem, você vai acionar o freio de estacionamento, ou seja, o freio de mão, vai colocar a alavanca em P, na letra P, e desligar o motor. Se você quiser dirigir, aí você vai colocar no D, de driver. Se você quiser dar ré, você vai colocar na letra R. Agora, se você quer estacionar, aí você vai colocar na letra P. Se você não colocar no P, ele não vai liberar a chave da ignição. Então, ao estacionar o veículo,
com transmissão automática. Você vai acionar o freio de estacionamento, ou freio, seja o freio de mão, vai colocar a alavanca em P, na letra P, e na sequência você vai desligar o motor do teu veículo. Um condutor habilitado na categoria D. D de dado, gente, é para dirigir ônibus com mais de 8 lugares. Só que não esqueçam que eu posso dirigir até a categoria D todos os veículos que estão abaixo dela. Ou seja, eu posso dirigir ônibus e também automóvel, ou seja, B, C e D de dado. Então, se eu tenho a categoria D de dado, eu posso dirigir B de bola, que é o carro, C, que é o caminhão pequeno, e também o D, que é para ônibus. Para que um cidadão obtenha a categoria D de dado, que é para dirigir ônibus com mais de 8 lugares, é preciso, entre outras exigências, que seja maior de. Para as categorias C, D e E, tem que ter pelo menos 21 anos completos, certo? Então, 21 anos, esteja habilitado na categoria B de bola há no mínimo 2 anos. Então, quero fazer a letra D de dado para dirigir ônibus, eu tenho que ter 21 anos completos, estar habilitado na categoria B de bola, ou seja, para carro, no mínimo há 2 anos. Para que um cidadão obtenha habilitação na categoria C. Categoria C é para o caminhãozinho pequeno. É preciso estar habilitado na categoria B de bola há no mínimo 1 ano. Não ter cometido nos últimos 12 meses nenhuma infração grave, gravíssima, ou ser reincidente de infração média, para qualquer troca de categoria, C, D ou E. Tem que ter 21 anos completos, não pode ter nos últimos 12 meses nem infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de infração média. Então, tem que ter essas regrinhas para poder fazer a habilitação. Lembrando que B é para carro até 8 lugares, C é para o caminhão pequeno, D é para ônibus, ou seja, mais de 8 lugares, e a E vai ser para carreta, aquela carreta lá grandona. E tem que ter pelo menos 21 anos para C, D e E, não ter nenhuma infração grave ou gravíssima nos últimos 12 meses e nem ser reincidente em infração média. Um condutor, ao dirigir numa via arterial, sem sinalização de regulamentação de velocidade, poderá trafegar no máximo a 60 km por hora. Trânsito rápido é 80 km por hora, arterial é 60, coletor é 40 e local é 30. Essas são as velocidades máximas. Lembrando que a mínima será sempre a metade da máxima. Outra questão. A velocidade máxima permitida em vias coletoras não sinalizada é 40 km por hora. Trânsito rápido 80, arterial 60, coletora 40, local 30. Velocidade máxima. A mínima será sempre metade da máxima. Um veículo trafega 50 km por hora numa via coletora, regulamentada com velocidade máxima de 40. Nessa situação, o condutor comete infração de trânsito passível de multa. Por que só multa? Lembrem que não tem nada errado, nem nada faltando, nem com o condutor, nem com o veículo. Então, neste caso, vai ser apenas multa. Se tivesse alguma coisa errada com o condutor ou com o veículo, multa e retenção. Se o veículo estivesse parado ou estacionado irregularmente, bloqueando um cruzamento em fila dupla ou atrapalhando a circulação dos demais veículos, aí seria multa mais remoção. Reforçando as velocidades, então, trânsito rápido 80 km por hora, arterial 60 km por hora,
coletora 40 km por hora, local 30 km por hora. Essas são as velocidades máximas. Lembrem-se que a velocidade mínima será sempre a metade da velocidade máxima. Exemplo, trânsito rápido 80 é a máxima, a mínima vai ser 40. Ok, pessoal, finalizamos por aqui mais um vídeo, então. Meu muito obrigado de coração a todos vocês que têm assistido os vídeos. Obrigada a todos os likes, obrigada a todos os comentários. Desejo a vocês excelentes estudos, que Deus possa abençoar grande e poderosamente a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.